Olá, queridos amigos e irmãos. Vamos dando continuidade à nossa leitura e estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E no vídeo anterior, nós praticamente só lemos nos capítulos 5 e 6, que foi o sermão ou palestra de Telésforo, né, sobre a questão dos médiuns que fracassaram em suas tarefas, em seus trabalhos, quando encarnados aqui na Terra, né? Então, lá no Ministério da Comunicação, André Luiz presencia esta palestra, esse sermão que eu diria que é uma chamada de atenção, né, a respeito desta questão do comprometimento nosso no plano espiritual para as tarefas, no caso da comunicação entre os dois planos, e que depois, quando reencarnamos, esquecemos destes nossos trabalhos e o nosso comprometimento fica esquecido, né? Então, aqueles que, como nós, trabalham nesta área da mediunidade, né, releiam essa parte do livro, ouçam a leitura desse pronunciamento de Telésforo, né, como uma chamada de consciência a todos nós, ok? E ao final deste capítulo 6, né, nós não fizemos nenhum comentário, mas ainda nesse final de capítulo, André Luiz ainda tece alguns comentários, o que dá uma introdução para o capítulo 7, que se intitula A Queda de Otávio, né? Então vamos ler essa parte final, que se dá logo após o pronunciamento de Telésforo. E aí André Luiz nos diz o seguinte: neste momento cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Anicete para afastar-se. Debaixo de profunda impressão em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circundantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: estes são os servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Anicete nesses termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimento, responde o Aniceto. Todavia, declara a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na Terra há alguns meses, prometeu-me a cooperação para auxiliá-lo e seria muito do meu agrado localizar agora o meu pobre filho Otávio em novos braços maternais. Anicete esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém ainda não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, nós precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassado na qual Otávio está envolvido. Somente depois, minha irmã. Eu volvi os olhos, diz André para Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigiu-nos a palavra. Eu tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos de observação aqui no centro de mensageiros. Retirou-se com os maiores e um companheiro declarou alegradamente: pronto, agora podemos conversar. Nosso orientador, diz Vicente, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriquece os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto,
receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo esta conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria só seu, porque aqui a palavra define o espírito, e se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Veja que no plano espiritual, aquilo com que nós falamos, pensamos, nos pronunciamos, né, reflete um pouco no nosso exterior, né? Por isso que para adentrar aos planos mais elevados da espiritualidade, né, é necessário que nós estejamos, de fato, como diz o nosso Mestre Jesus, com as vestes apropriadas, ou seja, doutrinar e disciplinar ainda os nossos pensamentos nessas conversações edificantes. E após esse encerramento do capítulo 6, no capítulo 7, que se denomina A Queda de Otávio, nós vamos ver o que aconteceu com este para ser enquadrado ali, como diz Aniceto, né, no quadro dos médiuns que faliram na missão aqui na Terra. O relato de André Luiz começa assim. A ausência de Aniceto deu-me ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejava de alcançar novos valores educativos sobre esta questão da tarefa mediúnica, e que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos não me achava tão só à frente da irmã Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava cerca de 40 anos. Também sou principiante aqui, diz André, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor me confiou. Otávio sorriu e respondeu, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Como já nos dizia Jesus, muito será pedido, muito será cobrado a quem muito foi dado. André Luiz, sim, teve as suas falhas, mas com quase total ignorância dos assuntos ainda espirituais, né? Agora, Otávio, como ele mesmo vai relatar, ele tinha conhecimento de sobra para não poder falhar como ele falhou. Dispunha, continua Otávio, de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é da maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Todos aqueles que adentram aos estudos do Evangelho e da doutrina espírita, e principalmente no caso dos estudos sobre educação mediúnica, né, o primeiro alerta que se faz, os instrutores neste campo de conhecimento, né, é a questão da vaidade. O orgulho, sim, e a vaidade terrivelmente focada ainda em nossas imperfeições, fazem com que muitas das vezes preciosas tarefas, preciosos trabalhos que nos auxiliariam ao desenvolvimento espiritual são perdidas por esta questão da vaidade mesmo. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente, diz André, quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas,
e experimentava agora uma certa dificuldade para compreender tudo aquilo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. E Otávio continua. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Vejam a frase de Otávio. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos. Ou seja, o trabalho mediúnico aqui na Terra é de suma importância e muitas das vezes é levada ao nível de brincadeira, de consultas, da buena dicha, de se saber quais os números da cena, saber se vou casar ou se devo fazer este contrato ou não, né? Consultando o plano espiritual, quando na realidade a mediunidade é tarefa espiritual da máxima importância. Os mordomos de bens da alma, continua Otávio, estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé de qualquer escola religiosa podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes, os padres, os pastores, os espíritas responsáveis pela condução de casas espíritas não têm desculpas. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiaram nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados empreendimentos, mas o missionário, o tarefeiro, é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. A quem muito foi dado, de novo, muito será pedido. As responsabilidades nossas nesse campo de atividade entre os dois planos da Terra e do mundo espiritual são muito grandes. Mas, meu amigo, pergunta André Luiz, que teria motivado o seu martírio moral? Noto tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, e me custa acreditar se encontra necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho nos olhos enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda, André. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após uma longa pausa, ele continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal noutros tempos, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Veja que no plano dos espíritos, né, para se preparar para uma tarefa tão importante, ele levou cerca de 30 anos, e isso porque já tinha certos conhecimentos, pois estar como espírito participante da colônia de nosso lar, subentende-se que ele já tinha os merecimentos para estarem nesta colônia espiritual, embora de transição, mas preparatória de tarefeiros, através do Ministério da Comunicação, nos planos da mediunidade aqui na Terra. Desejoso de saldar as minhas contas e de elevar-me a alguma coisa, não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração ainda imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Veja que nesse ministério ele teve 6 grandes amigos que facilitaram muito a ajuda deles para a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra na véspera do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Olha que preparo. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas.
Permaneceria junto às falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. Veja que este companheiro, esse espírito Otávio, ele foi designado para trabalhos mediúnicos junto de espíritos tarefeiros na condução da pátria do Evangelho. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. É claro que para a mediunidade a situação do casamento não prejudica em nada, né? A não ser que este casamento, como nós vamos ver um pouco mais adiante, o desvie do trabalho a que estava destinado. Nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que me auxiliaram muito no Ministério da Comunicação, que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a estas crianças, a esses amigos, e o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Vejo que tudo estava planejado, preparado, encaminhado para que tudo ocorresse, para que ele executasse a sua tarefa perfeitamente. Ou seja, recebeu todo o suporte necessário. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteressado pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura do amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento àquelas 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, André, que eu olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Ou seja, ele foi colocado num ambiente propício ao desenvolvimento para as suas tarefas. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior, aquelas questões de voltar o seu trabalho para a mediunidade. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Veja onde começa o espírito a cair, né? É o orgulho, né? Ele, órfão de mãe, o pai se casa de novo e a nova pessoa, esposa de seu pai, a madrasta, ele se coloca em nível superior a ela, evidentemente pelo orgulho. Muito provavelmente resquícios de outras eras, na qual esse espírito Otávio
carrega ainda um orgulho muito forte, a ponto de lhe vedar as visões das tarefas a qual ele tinha se comprometido. Em vão minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores, tudo encaminhando como prometido em nosso lar. Entretanto, faltavam-me as qualidades de trabalhador e companheiro fiel, ou seja, aquele comprometimento que nós ainda falhamos muitas das vezes. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam meu serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. É aquele ceticismo que a gente carrega atavicamente de inúmeras e inúmeras existências anteriores. O que não é daquilo que eu vejo, eu não acredito. E como prosseguisse os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Olha só, né? Alguns casos, às vezes, a abstenção do sexo ela pode trazer alguns problemas psicológicos, mas não era o caso nesse aqui, tá? Completara então 19 anos e entreguei-me desfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, alienando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Vejam que o auxílio do plano espiritual não nos falta nunca. Nós nunca somos abandonados pelos amigos do plano espiritual, nossos mentores, aqueles que se cotizaram conosco para que a nossa encarnação desse certo. Nós, aqui na Terra, é que nos afastamos deles. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, vejam agora, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Lembra dos 6 amigos que ajudaram ele no Ministério da Comunicação e que ele tinha se comprometido a receber, né? Veja agora que o pai falecendo, a madrasta fica viúva e com 6 órfãos de pai, desfavorecido, porquanto aquela madrasta, ao se consociar com seu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 outros pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que estavam me destinados. Aqueles filhos da madrasta e do seu pai com a madrasta eram aquelas entidades às quais ele deveria recebê-la na orfandade e ajudá-los aqui na Terra. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a um destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível. O plano espiritual não desiste nunca da gente. Revelando-me o inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela
para tomar o papel de meu filho. Veja quando ele deveria ter se permanecido solteiro, estar ajudando aquelas 6 crianças órfãs, e ele se casa por ter feito engravidar aquela moça de uma condição ainda bastante inferior em relação ao desenvolvimento espiritual, e na qual ele poderia até nesse momento desse casamento estar auxiliando a se elevar. Mas ela traz ainda espíritos ainda bastante ruins para ser seu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos. Sem nada feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, André, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali agravando antigos débitos. Neste instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrigisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Donizara aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tenha calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além morte. Este foi o caso do Otávio, né? E nesta obra, André vai nos trazer outros tantos casos, que muitos deles às vezes possam, para nós que ainda não temos esse comprometimento sério com o trabalho da mediunidade aqui na Terra, né? Para que a gente possa refletir e não cair nas mesmas teias de erros que aconteceram com estes irmãos, né? No próximo capítulo, capítulo 8º, nós vamos ver o desastre de Acelino, né? Temos diversos casos nessa obra que serão muito interessantes para as nossas reflexões. Aqui terminamos esse vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.